Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixe aquele like. E hoje estamos aqui no canal do Oeste Sem Filtro e sem enrolações. Vamos ficar com o vídeo. Em São Paulo, uma investigação da Polícia Civil e do Ministério Público constatou que a ONG Pacto Social e Carcerário, ligada à facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, participou de ao menos 3 reuniões com dirigentes dos Ministérios da Justiça e dos Direitos Humanos do governo Lula. As informações foram publicadas pelo Estadão nesta quarta-feira. O encontro mais recente ocorreu em dezembro de 2024, durante um evento do Ministério da Justiça com 59 ONGs, com o pagamento das passagens aéreas para Brasília pagas pela pasta. A ONG de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, ela era presidida pelo casal Luciene Neves Ferreira e Geraldo Salles da Costa, ex-presidiário condenado por homicídio e corrupção ativa. Os dois foram presos em 15 de janeiro na Operação Scream Fake, junto com outros dirigentes da ONG, além de 3 advogados da organização. Segundo as investigações da polícia, o PCC planejava usar a ONG para fazer manifestações e denúncias fraudulentas para desestabilizar o sistema de justiça criminal. E aí, Silvio, o Estadão traz que a organização aí nega as acusações, mas a investigação da Polícia Civil e também do Ministério Público mostram aí a relação dessa ONG que foi recebida no Ministério da Justiça e Direitos Humanos com dinheiro dos pagadores de impostos de todos nós. Bom, vamos lá. Primeiro, elogiar a reportagem. É boa. Boa reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Segundo, colocar no mesmo enunciado vidas presas importam, como está ali na camiseta dos personagens, eu acho que a gente acabou de exibir, pode até mostrar mais uma vez para quem não prestou toda a atenção nos dizeres. Vidas presas importam. E aí o enunciado continua: condenados por homicídio, ou seja, pessoas que mataram. E quem está preso importa. E quem morreu, como é que fica? E a família de alguém que perdeu um ente querido, um pai, uma mãe, uma avó, às vezes uma criança, como é que fica? É sempre a preocupação com quem está atrás das grades porque matou, e não a preocupação com quem morreu, ou a preocupação de uma família enlutada, e o luto muitas vezes não passa, dura uma vida inteira. Muita gente não se recupera e não consegue sair da solidão, né? da ausência que a perda de alguém querido traz. Só para deixar isso registrado. Segundo ponto, vamos lá, aparentemente era um modus operandi, né? Em Brasília eram recebidas ONGs ligadas a pessoas de alguma forma relacionadas ao tráfico de drogas, a facções criminosas. O Comando Vermelho entrou, né? A mulher do líder do Comando Vermelho, cuja alcunha era a dama do tráfico, ele, marido dela, preso em Tefé, no Amazonas, entrou pela porta da frente no Ministério da Justiça, e hoje o então ministro da Justiça é ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Não se tem notícia de quem a recebeu numa reunião, sentou com ela numa sala, tenha sido demitido. Essa informação nunca chegou, porque provavelmente ninguém nunca foi punido por atender a mulher de um dos líderes do Comando Vermelho. E agora sabemos que o PCC também frequentou Brasília de alguma forma com intermediários das tais ONGs. Sempre tem uma ONG quando a esquerda é chamada. Vamos lá, Paula. O ex-ministro de Direitos Humanos, que caiu, né, um dos poucos a sair da esplanada dos ministérios por causa de denúncias de abuso, de assédio sexual, ele pagou as passagens para a senhora dama do tráfico do Comando Vermelho. E agora, e aí chegamos talvez no ápice, não era a única facção com passagens e estadia paga em Brasília. Passagem e estadia pagas em Brasília. Bom, aí tem alguma coisa acontecendo e talvez seja melhor o Congresso se mexer. O recesso termina agora, em fevereiro.
Pois é, Piotr, só lembrando, o Silvio lembrou da dama do tráfico, o nome dela é Luciene Barbosa Farias, que foi recebida pelo Ministério da Justiça, e o marido dela é casado com o Clemilson dos Santos Farias, conhecido como Tio Patinhas, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho no Amazonas, e agora a informação que uma ONG ligada ao PCC é recebida de portas abertas em Brasília. De novo, em condições normais de temperatura e pressão, isso seria um escândalo, porque é um escândalo. O fato de não ter nenhum ministro do Supremo agora dá 24, 48, 72 horas, 5 dias que fosse, para o governo explicar como é que uma ONG ligada a uma organização criminosa recebe passagens para bater papo, discutir questões de vidas presas importam em Brasília, não diminui o escândalo, continua o escândalo. E do Supremo não vamos esperar nada em relação a este governo, não, porque é um consórcio. Que o Congresso se manifeste. Aliás, hoje é dia 22, daqui uma semana, um pouco mais, provavelmente daqui 2 semanas, né? O Congresso volta ao trabalho. Que o Congresso se manifeste. Aliás, é um assunto para discurso de parlamentar. Não precisa ser presidente da Câmara ou do Senado. Pode fazer um discurso para denunciar esse escândalo. Essa é uma maneira do parlamentar aliás, parlamentares parlam, né? Essa é a razão do nome, inclusive. Estão falando de um escândalo. Como é que isso acontece assim? E parece que fica tudo assim. Está tudo bem. Não, não está tudo bem. O Silvio já fez um resumo de toda a situação. Nós estamos falando de uma organização criminosa, entremeada em todos os... Quando se fala que o PCC tem, digamos, braços no Estado brasileiro, acho que a gente começa a entender o porquê, né? Que essa sensação de impunidade, né, Piotr? Claro que tem. Isso aí que é conversa cabulosa. Elas continuam. Nós somos proibidos, né, durante a campanha eleitoral também, de fazer qualquer referência a conversas cabulosas e ao apoio explícito do PCC e de outras organizações criminosas ao PT. Aliás, são bandidos. Eles agem em diferentes territórios. Uns exploram o tráfico, outros roubam os cofres públicos, mas são bandidos. Todos. Nenhum candidato do PT a qualquer cargo perde quando votam, perde nos presídios quando os presos votam. Nenhum. É sempre assim. Agora, esse tipo de assunto não interessa ao Supremo. O Supremo se mete em tudo, menos no território ocupado pela maior organização criminosa do Brasil, que é o maior problema na segurança brasileira. Sim. O sistema de segurança que não existe. Que não existe. Agora estão defendendo os direitos dos presos. Que é isso? A vida na cadeia é muito melhor que a vida do pobre honesto na periferia de São Paulo. Ele tem o direito de ir e vir que não exerce por falta de dinheiro. É melhor ficar preso. É melhor ficar preso. E agora viaja por conta do governo. E isso não interessa ao Supremo, que fica dando prazos aí para o governador falar sobre, para o prefeito falar sobre o muro que contém a Cracolândia. É isso que deve ser cobrado também, bem lembrado, por senadores que querem aparecer e por deputados que se dizem de oposição. E o plenário do Tribunal de Contas da União confirmou por unanimidade nesta quarta-feira o bloqueio de 6 bilhões de reais do Pé de Meia, programa do governo Lula para universitários. O TCU seguiu a orientação da área técnica do tribunal, que apontou irregularidades fiscais e possíveis impactos negativos na credibilidade das contas públicas. O programa foi estruturado para utilizar recursos de fundos privados, como o Fundo Garantidor de Operações e o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo, sem passar pelo Orçamento Geral da União. A prática desrespeita princípios constitucionais, como o da universalidade orçamentária, que exige que todas as receitas e despesas públicas sejam registradas no orçamento. O documento também ressalta o risco de desestabilização fiscal, uma vez que os gastos do programa escapam das regras fiscais vigentes, como a regra de ouro e o novo arcabouço fiscal. Embora a medida cautelar do TCU não interrompa imediatamente o programa,
ela impede o uso de recursos de fundos privados. O TCU também determinou que a Advocacia Geral da União e a Caixa Econômica Federal apresentem explicações sobre as irregularidades em até 15 dias. Piotr, muita gente aqui no chat perguntando para a gente comentar, abordar esse assunto do bloqueio aí pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União, de 6 bilhões de reais para o programa Pé de Meia, voltado aí para universitários. O governo queria pagar por fora, usando fundos, sem o regramento de usar recursos públicos. O TCU viu, isso aí é flagrante e absurdo, não tem como não... o que só chama atenção é que não impede a atuação do programa. O governo pode usar outros recursos para continuar o programa. Deveria parar, mas enfim, tem 15 dias. Aliás, esse é trabalho para a Advocacia Geral da União. Agora sim, ela tem que explicar por que o governo fez o pé de meia. E dessa forma que o TCU está vendo uma série de irregularidades. Este é trabalho da Advocacia Geral da União. Agora tem que explicar, mas tem que explicar bem, porque o TCU tem técnicos. Tanto que tem técnicos que foi lá e disse claramente que, tem uma série de irregularidades aqui. O pé de meia não se sustenta, embora seja lá uma intenção que alguém possa ver valor, mas não se sustenta da forma como ele foi concebido. O governo está querendo, dessa forma, também tirar toda uma série de coisas do orçamento, ou seja, continua gastando, mas não entra no cálculo primário da dívida para dizer que está economizando. Coisa que ele não conseguiu fazer nos primeiros 2 anos e provavelmente não vai fazer também agora, em 2025. Quiçá alguma chance em 2026, mas aí precisa combinar com o Lula. Fato é que agora sim a gente está vendo as instituições funcionando, que o TCU seja mais rigoroso ainda, porque se olhar vai ter mais coisa estranha. E servidores do IBGE publicaram uma carta aberta com um pedido de atuação urgente do Congresso em defesa da autonomia técnico-científica da instituição. Segundo os funcionários, a integridade da estatal estaria em risco diante da criação da Fundação de Direito Privado IBGE+, proposta pelo atual presidente Márcio Pochmann. A carta é assinada pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos, que solicita medidas legislativas de parlamentares para impedir a criação desse novo órgão, que foi apelidado de IBGE Paralelo. O IBGE, por sua vez, informou que a posição oficial da presidência do Instituto sobre o tema permanece inalterada. Em nota divulgada em 15 de janeiro, a instituição informa que a criação da Fundação IBGE+, é alvo de forte campanha de desinformação e que a iniciativa foi debatida com entidades federais e aprovada por unanimidade pelos integrantes do Conselho Diretor. Ô Silvio, esse é mais um capítulo aí dos funcionários, servidores do IBGE insatisfeitos com Márcio Pochmann. Muitos deles também criticam essa postura mais ideológica do presidente do IBGE e que ele também teria trazido para perto ali, para alguns postos chaves, também amigos, né? Pessoas também ligadas aí ao partido, ao PT, ou seja, há também uma crítica do aparelhamento do IBGE. Sim, Paula, no final do ano eu ouvi ali de alguns deputados que esses funcionários do IBGE, ou até algumas... na verdade não chegam a ser entidades, mas há alguma representatividade em bloco, procuraram os deputados para fazer denúncias de que há no IBGE uma tentativa de aparelhamento para justamente construir algo, uma contabilidade criativa, números fabricados, tudo de maneira ideológica, seguindo a cartilha do PT. Ou seja, é instrumentalizar o IBGE, que é uma instituição séria e que tem no seu corpo técnicos. Então, essas pessoas estão preocupadas com a própria reputação, porque eles trabalham nos estados. Eles não trabalham na sede do IBGE, eles não estão numa sala contígua à sala do Márcio Pochmann, que é algo de mais empoeirado que alguém pode imaginar dentro dessa estrutura das prateleiras ideológicas do PT. Né? Aquele pessoal de Campinas, da Unicamp, do Aloysio Mercadante, por aí vai. Pois bem, esses técnicos estão preocupados com o que será do IBGE depois do Lula. Se o Lula sair em 2026, o que será do IBGE? Porque a reputação ficará manchada diante de tanta criatividade
que este senhor, colocado lá pelo PT, com a função de trabalhar determinados números, pode criar problemas. Rapidamente, Piotr, fechar. O IBGE mede a inflação oficial do Brasil, que faz com que o Banco Central decida por aumentar ou não os juros. A população oficial do Brasil, que faz o governo distribuir recursos, e também a proporcionalidade de parlamentares, enfim, por cada estado e por aí vai. É um dos debates que está começando agora. E o desemprego oficial, que pode ser usado em campanha. Aliás, essa é a questão que o IBGE retira, por exemplo, beneficiário de Bolsa Família, programa social, do número de desempregados. Só que renda é renda por trabalho, seja trabalho formal ou informal. O IBGE conta essas pessoas como não desempregadas. Ou seja, por isso que nós temos hoje, essa é a reclamação que se tem hoje na questão estatística, um desemprego baixo, mas que você vê na rua tanta gente desempregada. Ou seja, a credibilidade e a importância do IBGE é imensa. Qualquer dúvida gera um problema muito maior. Desculpa, pessoal, estava mutado aqui. Após fake news sobre convite falso, Michele e Eduardo Bolsonaro marcam presença no hall de elite de Trump. A esquerda tentou, sem sucesso, embarcar mais uma narrativa distorcida envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, em sua ausência na cerimônia presidencial de posse de Donald Trump. Fake news circulam dizendo que Bolsonaro não teria sido convidado para estar presente nos Estados Unidos e, com isso, seu núcleo teria inscrito o ex-mandatário de maneira irregular em uma plataforma online, tentando burlar sua presença como penetra. No entanto, essa versão dos fatos não se sustentou. O Conexão Política foi o primeiro veículo no Brasil a divulgar, em primeira mão, a informação que o Bolsonaro havia sim recebido um convite oficial de Donald Trump. Publicamos inclusive uma imagem do documento que comprova o convite autenticado e formal. O ministro Alexandre de Moraes chegou a solicitar o acesso do documento para verificar sua autenticidade. Bolsonaro, no entanto, não pode comparecer ao evento devido à proibição imposta por Moraes. Diante dessa situação, seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, foi autorizado a representá-lo. Acompanhado por Michele Bolsonaro, ambos estão presentes na cerimônia e foram registrados em fotos no seleto hall de elite, reservado a pouquíssimos convidados. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima.